256 encarnações. Nossa senhora. Trallallero trallallà, tung 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 sahur, bombardiro crocodilo. Não existe esse sistema solar como foi desenhado, aquelas coisas bonitinhas, Sol, Mercúrio, Mares, Vênus, Terra, Júpiter, Netuno, Saturno, Urano, Plutão. Isso não existe, isso aí é invenção. O Plutão, todos esses planetinhas aí estão dentro do nosso domo. Rock and roll! Rock and roll! Eu quero que você olhe esse gráfico. O lado esquerdo é o Brasil, o direito é a Alemanha. A gente está comparando quantas horas cada trabalhador passa, em média, dentro do trabalho por ano. O brasileiro, 2.000 horas. O alemão, 1.300. Ou seja, a gente trabalha 50% mais. Até aí tudo bem, só que agora vem a parte estranha. Esse é o mesmo gráfico, mas agora mostrando o que cada hora de trabalho gera de riqueza. O alemão produz $90 por hora. O brasileiro produz 22. 4 Produtividade bem maior. vezes menos, com 50% mais horas de trabalho. Mas peraí, isso obviamente não faz sentido nenhum. Se a gente trabalha mais, deveria produzir mais, não? Pior que não. E tem uma razão biológica para isso que eu só descobri quando eu fui atrás dos dados e que muda completamente a forma como a gente entende esse debate da escala 6:1. Só para você ter uma ideia, hoje, 15 milhões de brasileiros trabalham na escala 6:1. 6 dias trabalhando, 1 descansando. Outros 21 milhões passam de 44 horas semanais, que é o nosso teto legal. A gente está falando de mais de 36 milhões de pessoas espremidas num modelo de jornada que foi criado em 1943 e nunca foi atualizado de verdade. E isso obviamente tem um custo que pouca gente conhece. Em 2021, a Organização Mundial da Saúde fez um levantamento global para descobrir quantas mortes no mundo poderiam ser atribuídas a jornadas de trabalho longas. O número que eles encontraram foi de 745 mil em um único ano. Mortes por AVC e por doenças do coração, em pessoas que trabalhavam mais de 55 horas por semana. Só no Brasil, os afastamentos por esgotamento profissional, que é o famoso burnout, eles cresceram quase 500% em 3 anos. Em 2025, a Previdência Social concedeu mais de 500 mil de benefícios ligados a transtornos mentais. Isso custou ao Estado brasileiro quase R$1 bilhão. Caralho. E a maior parte desses trabalhadores em algum momento ouviu que o problema era a falta de vontade deles. E para entender como é que a gente chegou aqui, eu tive que voltar bem mais no tempo do que eu esperava. Eu tive que ir até uma fábrica de fundição em São Paulo em 1907. Isso porque, em maio de 1907, 2.000 operários saíram das fábricas e foram para a rua. A maioria eram imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e também trabalhadores negros. Eles tinham uma reivindicação central: trabalhar 8 horas por dia em vez de 12 ou 14. Metalúrgicos, padeiros, sapateiros, tecelãs, pedreiros, todo mundo junto. Panfletos anarquistas circulavam de mão em mão e os donos de fábrica ficaram tão assustados que eles fizeram um pedido formal ao governo: censurar a imprensa. Obviamente para que ninguém soubesse o que estava acontecendo. E aí, 10 anos depois, isso em julho de 1917, a conta ela explodiu. São Paulo viveu a primeira greve geral da história do Brasil. Começou nas fábricas têxteis e se espalhou por toda a cidade. Um jovem operário chamado Francisco José Martins foi morto pela polícia durante uma manifestação e o enterro dele se transformou num ato político gigantesco. A cidade ficou parada por 30 dias. Trabalhadores de um lado, cavalaria do outro. Uma das pautas sem... Mano, imagina se a gente faz um bagulho desse hoje em dia. 30 dias parado, a gente consegue a pauta que a gente quiser. São Paulo não aguenta 30 dias parado. Não aguenta nem fudendo.
Imagina a máquina industrial que é São Paulo hoje parar por 30 dias. Não aguenta. Se peida inteira. A Faria Lima se peida inteira. Atrás continuava sendo a mesma. Jornada de 8 horas. Só que a conquista formal dessas 8 horas só veio em 1932, quando Getúlio Vargas assinou um decreto. Mas não foi uma conquista dos trabalhadores. Isso foi uma concessão política do Estado. Vargas, ele precisava controlar o conflito entre patrões e empregados e ofereceu direitos trabalhistas como moeda de troca por lealdade política. E então, em 1943, a CLT consolidou esse modelo. E em 1988, a Constituição reduziu a jornada máxima de 48 para 44 horas semanais. Desde 1988, pouca coisa mudou. São Sim, 119 anos desde aquela greve. E toda vez que alguém propõe reduzir a jornada, o argumento contra é sempre o mesmo. O país vai explodir. Vai quebrar a economia. Em 1907 era assim e agora continua assim. Só que aí eu comecei a fuçar mais isso. E a gente começou a pensar, nossa, que estranho, né? Porra, como é que a gente tá falando de um país de 1907 até hoje e vai acontecer a mesma coisa? É a mesma consequência? Como assim? Como é possível? As máquinas são outras, elas produzem muito mais, as pessoas não precisam trabalhar tudo isso. Como vamos quebrar o país? Como? Investigar e fui ver o que a ciência diz sobre o que essas horas todas fazem dentro do corpo de quem trabalha. Encontrei uma coisa que muda esse debate inteiro. Existe um conceito na neurobiologia que explica muita coisa. O neurobiólogo Robert Sapolsky, no livro Por que Zebras Não Têm Úlceras, ele descreve assim: quando um animal enfrenta um predador, o corpo dele dispara um sistema de emergência. Cortisol, adrenalina, a pressão arterial sobe, tudo para garantir que ele consiga correr ou lutar. Se for uma zebra fugindo de um leão, isso dura incríveis 3 minutos. A zebra escapa, o alarme dela desliga e o corpo volta ao normal. No livro, o Sapolsky explica que o problema dos seres humanos é que a gente produz adrenalina o tempo todo? Na moral? A gente ativa esse mesmo sistema de emergência não só diante de perigos reais, mas diante de preocupações psicológicas. A conta que não fecha no final do mês, o medo de perder o emprego, o despertador tocando às 4h30 da manhã para pegar o ônibus das 5. O corpo não diferencia. Para ele, a reação é a mesma. Agora, pensa comigo, o que isso significa para alguém que trabalha 6 dias por semana, acorda antes do sol, pega 2 horas de transporte, chega exausto e não tem tempo para dormir direito. Esse sistema de alarme, ele vai ligar de manhã e não desliga até a pessoa desmaiar de cansaço. No dia seguinte, ele liga de novo. O endocrinologista Bruce McQueen, no livro The End of Stress as We Know It, ele deu um nome para isso: carga alostática. Basicamente, isso seria o desgaste que o corpo acumula quando esse sistema de emergência fica ligado tempo demais. McQueen compara com 2 lutadores de sumô sentados numa gangorra. A gangorra até parece equilibrada, mas está sob uma pressão tão grande que a qualquer momento a madeira vai rachar. No caso, o corpo do nosso trabalhador exausto é a madeira. Sem dúvida alguma, é absurda essa escala. É uma escala que não faz mais sentido, porque... Mano, não faz sentido há muito tempo, cara. Não faz sentido há muito tempo, cara. Aí agora os filhos da puta querem passar essa escala 6x1 por meio de uma PEC que dá um bolsa patrão. Que vai ser praticamente a desoneração de folha. Então os caras não vão pagar imposto pra suprir esse aumento. Cara, é tão imbecil. Porque se as pessoas vão ter mais tempo, se as pessoas vão trabalhar menos, elas vão estar ganhando mais por hora. Correto? Se as pessoas vão estar ganhando mais por hora, elas vão ter mais tempo para gastar dinheiro e vai ainda aquecer outros setores da economia, como lazer, como cultura, né? Como o cara ir poder assistir um filme, assistir uma peça, em vez de ele ficar em casa pra simplesmente dormir, acordar e trabalhar de novo no dia seguinte, tá ligado? A gente tá dando qualidade de vida pra pessoa
Mas não, a gente tem que estar lá dando bolsa patrão, falando pro patrão assim, ó, meu, eu tenho muita dó de você, cara. Você sofre muito, cara. Você sofre muito, cara. Toma. Pague menos imposto, por favor. E quem vai pagar o imposto? Quem vai pagar o imposto? Quem paga a porra do imposto? É o imbecil que compra. E o imbecil que compra é quem? É eu? É você? É a porra do Brasil inteiro. É os trabalhadores do Brasil que pagam a porra do imposto no final das contas. Porque quem consome quem paga, cara. É quem consome quem paga. Não, mas o meu patrão diz que paga muito imposto. É verdade, ele paga. A custa de quem? Como ele consegue faturar dinheirinhos para conseguir pagar o impostozinho dele? Ele repassa para o consumidor, o cara que está na ponta final comprando. Ah, mas o meu patrão não vende para pessoas físicas, falando. Ele vende para outra empresa. Ele é B2B, né? Ele é business to business. Ele é negócio com negócio. Ele não vende para pessoas físicas. Ok, o senhor, por que existe o B2B? Para você suprir demandas de uma empresa. Quem é o consumidor final de qualquer uma delas? Mesmo que esteja nessa cadeia de terceirização de B2B, né, negócio com negócio, tem um consumidor final, porque o preço de toda essa cadeia de B2B, B2C, B2T, patatá, isso tudo vai ser repassado para uma pessoa, aquela que consome. Aquela pessoa que consome é quem? Eu e você. Todos os negócios B2B são transformados em custos que são repassados no produto final que é vendido, que quem vai pagar? Eu e você. Então, sim, tudo isso cai no nosso cu. Que legal, cara. A gente já tem conhecimento científico suficiente para dizer, não dá para ser assim. O corpo não aguenta, ele não responde e vai dar problema em algum momento. E quando eu penso numa jornada excessiva de trabalho, que eu não tenho tempo de cuidar da saúde, tem alguma coisa errada. E a jornada 6x1 é exatamente isso. Não tem muitos estudos nessa jornada 6x1, mas a gente tem alguns estudos que mostram que essa jornada, ela restringe os horários de dormir e os horários de lazer. E que isso pode ter consequências tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. Eu vou começar a ter problemas que podem estar relacionados com a saúde metabólica, com problemas gastrointestinais, eu posso estar relacionado, ter problemas cardiovasculares. Isso não é abstrato, não. A pesquisadora Mônica Olivar, do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador da Fiocruz, já afirmou publicamente que jornadas extenuantes com apenas um dia de descanso se relacionam diretamente com doenças cardiovasculares, depressão e burnout. Diretamente. E tem mais, tá? O cronobiólogo Satchin Panda e autor do livro The Circadian Code mostrou em pesquisa que basta uma semana dormindo menos de 7 horas por noite para a glicose no sangue subir a níveis pré... Nossa, pera, como é que é? Qual que é a proporção? Code mostrou em pesquisa que basta uma semana dormindo menos de 7 horas por noite para a glicose no sangue subir a níveis pré-diabéticos. Uma semana. Sério? O que acontece é que o cérebro privado de sono, ele entra num desespero por energia rápida. A pessoa começa a sentir vontade incontrolável de comer comida hipercalórica de madrugada. Não é falta de disciplina, é o corpo tentando compensar um déficit que o trabalho criou. Na prática, quando a ciência média, o que acontece com... Não, esse papinho de falta de disciplina é sacanagem, né, mano? Como a gente gosta de botar o dedinho na ferida, apontar pro cara e falar assim, ó, você é o culpado da merda que você vive, né, cara? Como a gente gosta, cara. A gente adora fuder o psicológico de quem tá do nosso lado, né, cara? A gente adora botar o dedinho e falar, ó, como você é um bosta, né? Como a gente gosta de fazer isso. Uma pessoa mantida sob estresse crônico por meses ou até anos, aparecem sinais muito claros. A pressão arterial sobe e não volta. A gordura se acumula no abdômen. A glicose no sangue dispara. O colesterol piora. Os hormônios de alerta não desligam nem durante o sono. E é a partir daqui que a engrenagem desse sistema
ela fica cruel. Um trabalhador operando nessas condições rende menos. O corpo cansado pensa pior, reage mais devagar, erra mais. Mas quando o rendimento cai, o que o empregador enxerga não é um sistema de trabalho que adoece, é um funcionário vagabundo, né? É de novo, é um funcionário merda que não tem disciplina, né? É o burrão ali, ó, é o burrão. funcionário improdutivo. Deixa eu te contar uma história. Em Mineiros, interior de Goiás, um motorista carreteiro trabalhava por um grande frigorífico. O Ministério Público do Trabalho apurou a rotina dele, segunda a domingo, das 5 da manhã à meia-noite. Ele dormia no próprio caminhão, sem descanso semanal real. Esse motorista morreu num acidente na estrada. O caso chegou ao TST, que manteve a condenação do frigorífico em R$1.700.000 por dano moral coletivo. A justiça reconheceu que a jornada exaustiva imposta pela empresa foi fator determinante do risco que levou à morte. E esse caso ele não é exceção. Um dossiê publicado em 2025 pela Fiocruz acompanhou entregadores de aplicativo em todo o Brasil. As jornadas registradas 10 a 12 horas por dia, chegando a 68 horas por semana, com 1 ou 2 folgas no mês inteiro. Entre os entregadores que trabalhavam 7 dias por semana, metade já tinha sofrido algum tipo de acidente. Mano, e pior que, tipo, pra alguns deles é vantagem, porque, sei lá, eles conseguem ganhar 6, 7 pau por mês entregando coisa. Mas eles não param pra pensar o quanto que eles trabalham, cara. Eles trabalham pra caralho, irmão. Eles trabalham pra caralho pra ganhar isso, cara. Tipo, é um salário muito maior do que eles teriam se eles trabalhassem numa escala normal, sei lá, como entregador de uma pizzaria, vai? Como se eles fossem só entregador de uma única pizzaria. Mas eles não entendem que eles ganham muito mal. Eles poderiam estar trabalhando 8 horas por dia num aplicativo que pagasse melhor pra eles, e eles pudessem trabalhar não só pra uma pizzaria que pagaria, sei lá, 3 pau pra ele ao invés de 7 pau. Ele poderia trabalhar pra várias pizzarias na região e ganhar mais porque o aplicativo seria mais justo. Mas isso, cara, isso não existe, as pessoas nem sabem que isso seria possível, porque não existe isso, não existe esse aplicativo, né? Mas o Estado poderia fazer. O Estado poderia fazer um aplicativo de logística que dá direito para esses motoristas ganharem muito mais, porque não precisa que essas marcas, né, faturem tanto para conseguir sustentar o administrativo ou a própria infraestrutura do aplicativo em si. Não é justificável esse faturamento todo ir para eles ao invés daqueles que fazem realmente o trabalho duro, que é entregar, que é o que eles estão oferecendo. O serviço desses aplicativos de entrega, tá? Sem citar nomes, o serviço que eles oferecem é de entrega, serviços de entrega. Então, quem faz o serviço de entrega é os motoboys, não quem está dentro do escritório dos serviços de entrega. Quem está dentro do escritório dos serviços de entrega são diretores, são um cargo administrativo X que vai emitir nota, é o cara que vai faturar todos os serviços que estão rolando, é aquele que vai controlar se o aplicativo está com problema ou não, é o desenvolvimento do aplicativo. Isso são despesas que vão compor o resultado da empresa para chegar no lucro. O lucro desses serviços de aplicativos, de entrega, é muito superior ao que eles repassam para o custo deles, que são essa mão de obra, que são os motoboys, que vão fazer o serviço. Então, esses caras que são os custos atrelados justamente à produção disso, que são os motoboys na rua, estão recebendo peanuts. 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 É possível que o administrativo, que é a despesa, ganhe mais do que o custo. Ou seja, o custo desses aplicativos de entrega é menor do que as despesas que eles têm. Então, é possível que... É muito provável
que uma pessoa que trabalha no administrativo desses aplicativos ganhe mais do que um motoboy. Ganhe muito mais do que um motoboy por hora. Então o que está sendo feito aí? Está se barateando o custo da produção para se ganhar mais lucro. Aí você pergunta assim, ó, tá, então o que a gente faz agora? A gente vai atrás de quanto esses aplicativos estão lucrando. Mas ok, Faloni, tem pelo menos umas 3 ou 4 concorrentes. Sim. Sim. E elas são todas privadas. Sim. E o que elas estão fazendo? Elas estão em busca de dar mais dinheiro para quem produz, para eles, que são os entregadores, que estão na rua? Não. Por que não? Porque a líder do mercado, sem nomes, eu não estou falando de nome, eu não sei de nada. Porque a líder do mercado faz o quê? Pratica tais preços. Para se praticar tais preços, eles têm que fazer o quê? Eles têm que... A concorrência tem que seguir os mesmos preços para eles conseguirem concorrerem. E também para que eles chamem mais acionistas, mais dinheiro para dentro, o que eles têm que fazer também? Praticar a mesma taxa de lucro. Então, para que a concorrência funcione, para que as coisas consigam concorrer uma com a outra, eles têm que usar da mesma tática, usar da mesma taxa de lucro, ou pelo menos aproximada, para conseguir atrair investidores, para ganhar mais em cima da pessoa que produz lá na ponta, e para ter cada vez menos custos e elevar o lucro. É simples assim, e uma coisa estimula a outra. Eles não vão ser bonzinhos de falar assim, ó, não, eu pago melhor o meu entregador. O que eles vão fazer com isso é chamar mais entregadores. Mas os acionistas não vão ver isso com bons olhos, porque a taxa de lucro vai ser menor. Então eles vão receber menos subsídios nas costas. Então eles não vão querer isso. O lance é entrar no equilíbrio. Com o quê? Com o mercado. O que o mercado está praticando. Então, quem é que poderia fazer isso sem a vislumbração de lucro? Quem? O Estado. O Estado. Ele não liga. Ele não liga pro lucro. E ele pode, aliás, entrar como concorrente e estimular algo melhor do que o que já é praticado hoje. Entendestes? Motivo? Da merda? E sempre que esse debate aparece, alguém faz a mesma pergunta. Se todo mundo trabalhar menos, quem é que vai pagar a conta? E é aí que a coisa fica mais interessante. A Confederação Nacional da Indústria publicou um estudo projetando que reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas custaria 267 bilhões de reais por ano à economia. Outra consultoria projetou queda de quase 5% no PIB em 5 anos. Os números realmente assustam. Só que tem um detalhe que essas projeções não estão considerando. Elas assumem que nada mais muda, que a tecnologia não compensa, que a produtividade por hora fica a mesma, que o trabalhador descansado rende igual ao trabalhador exausto. Só que isso já foi testado, de verdade, em vários países. Na Islândia, o setor público testou entre 2015 e 2019 reduzir a jornada de 40 para 35 horas sem cortar salário. O resultado não foi o colapso econômico. A produtividade ficou igual ou melhorou. E o bem-estar dos trabalhadores disparou. No Reino Unido, 61 empresas fizeram um experimento parecido com semana de 4 dias. A receita média subiu, sabe quanto? 35%. E mais de 90% das empresas decidiram manter o modelo depois que o teste acabou. Mas... e no Brasil? Em 2024, 19 empresas brasileiras participaram do piloto da 4-Day Week Brasil, um programa monitorado pela FGV e pelo Boston College. Eles reduziram a semana para 4 dias. E os resultados, quando saíram, surpreenderam todo mundo. A produtividade aumentou em 71% das empresas. Uau! A exaustão frequente caiu quase... Redução da exaustão frequente causada pelo trabalho. Redução da insônia ou outros problemas de sono. Porra! Isso é uma melhora muito significativa. 72% de redução da exaustão e 49% da redução da insônia.
Eu já tive problema de insônia. Caralho. 73%. A insônia caiu pela metade. E o faturamento subiu em 73%. Pronto. Agora os empresários gozam na cueca. Faturamento aumentou. Meu Deus. Empresários. Por cento dos casos, os trabalhadores dormiam mais, adoeceram menos e produziram mais. Quando perguntaram para os funcionários se eles topariam voltar para a semana de 5 dias, 40,4% disseram que só voltariam se o salário subisse mais de 50%. Então, de um lado, a indústria diz que trabalhar menos vai destruir a economia. Do outro lado, as empresas que testaram dizem que ficaram mais ricas e mais saudáveis. Alguém nessa história tá errado. Claro. E não são os dados. É, a narrativa. A economista Marilane Teixeira, do Centro de Estudos Sindicais da Unicamp, ela analisou essas projeções patronais e fez duras críticas, porque essas projeções, elas partem do princípio de que quando o trabalhador descansa, a economia para, como se o corpo humano fosse uma máquina que pode rodar 24 horas sem consequências. É o sonho deles. E é exatamente o sonho deles. aqui que tudo se conecta. O Brasil ainda opera com uma lei trabalhista criada em 1943, pensada para outra realidade econômica. Embora tenha sido atualizada ao longo do tempo, essa estrutura central permanece a mesma, em uma lógica de extrair o máximo de horas de trabalho possível. Os setores que mais dependem dessa jornada longa, comércio, construção e agronegócio, mantêm uma parcela significativa dos seus trabalhadores em escala 6:1. O custo de trabalho fica baixo e o lucro depende desse volume. O trabalhador preso nessa rotina, acordando no escuro, cruzando a cidade em transporte precário, dormindo mal, sem tempo para cuidar da saúde, vai acumulando dano biológico, cortisol crônico, inflamação no sangue, sono fragmentado, a pressão subindo. O economista John Pencavel de Stanford, ele mediu a relação entre horas trabalhadas e resultado. E o que ele encontrou é devastador. Até 50 horas por semana, a produtividade por hora se mantém razoável. Depois disso, cada hora a mais rende menos. E a partir de 70 horas semanais, as horas extras simplesmente não geram resultado nenhum. O corpo desligou, mas o relógio do ponto não desliga junto. E a parte mais perversa dessa engrenagem, ela vem depois. Quando a produtividade do trabalhador exausto cai, o empregador, ele não enxerga uma jornada que adoece. Ele enxerga um funcionário que não rende. E usa isso como justificativa para não mudar nada. A produtividade brasileira já é baixa. Não dá para reduzir a jornada. Mas foi a jornada que derrubou a produtividade. Com jornadas longas, excessivas, a produtividade, mesmo se a produtividade é considerada baixa, é sinal de que jornadas longas excessivas não têm contribuído para melhorar os ganhos de produtividade. Então, será que a discussão não precisa ser feita de forma diferente, quer dizer, com uma outra abordagem? Ou seja, será que ter jornadas menores, mais dias de folgas, não melhorariam o desempenho, né, do trabalhador e da trabalhadora, que vai estar mais descansado e, portanto, tem muito mais disponibilidade para ter ideias, para ser mais criativo, para ser mais proativo? Sem dúvida nenhuma, as experiências têm mostrado que sim, ter um trabalhador satisfeito é um aspecto muito importante do ponto de vista dos ganhos, né? Ganhos de produtividade mesmo, né, do negócio. Mas os empregadores, no geral, eles são poucos que têm essa percepção, né? A percepção sempre é aquele cálculo matemático, né? Se eu tiver que contratar mais pessoas, isso vai elevar custos e, portanto, eu vou ter que repassar isso para o produto, ou vou ter que absorver, isso vai reduzir minhas margens de lucro. Você está vendo que o argumento que mantém o sistema é criado
pelo próprio sistema. O Brasil, ele não tem um problema de produtividade, tem um problema de contabilidade. O lucro fica no topo e o desgaste fica no corpo de quem tá lá embaixo. Agora, obviamente que eu preciso ser honesto aqui, porque nem eu, Jubilu, e nem esse meu canal faz propaganda pra ninguém. A CNI, ela não inventou aqueles 267 bilhões. É uma projeção real, feita com dados reais. E o piloto brasileiro da semana de 4 dias, ele testou 19 empresas, a maioria de tecnologia e consultoria. Não testaram frigoríficos, não testaram supermercados, não testaram obras. Então, a gente ainda não sabe se o ganho de produtividade se replica nos setores que mais dependem da escala 6:1. E óbvio que num vídeo de 20 minutos não dá para cobrir tudo, porque eu não falei da dupla jornada das mulheres, que somam o trabalho formal com o doméstico. Eu não entrei em como o lobby patronal opera dentro do Congresso para barrar essas mudanças. A biologia que eu tô te mostrando aqui... Não, só putaria de existir um sindicato patronal, só isso já é motivo para se fazer um vídeo, né, cara? Ela explica o preço que o corpo paga, mas não explica quem decide manter esse preço alto. Isso é poder, isso é incentivo político, isso é outra camada. A evidência até agora diz que trabalhar menos horas não destrói emprego, mas essa evidência ainda é limitada em escala de estudo. Agora, o que não é limitado é a prova de que trabalhar demais mata. 745 mil vezes por ano, segundo a OMS. Isso não é debate, é contagem de corpo. Esse gráfico estava aqui desde o começo. Da primeira vez mostrava horas e produtividade. Agora mostra o que está por baixo. Corpos. Milhões de corpos operando em estado de emergência para manter uma engrenagem que lucra com a exaustão deles. Inclusive, a pesquisadora Aline Jerônimos, no livro Weathering, provou algo que deveria incomodar qualquer pessoa. O desgaste do estresse crônico, ele não fica só em quem vive, ele afeta a próxima geração. Os telômeros... Você tá brincando que isso passa? Você tá brincando que isso passa por DNA? Que são as estruturas que protegem as pontas do DNA, como aquele plástico na ponta do cadarço, eles encurtam mais... Nossa, então a gente tá fudido. É isso, galera. Valeu. Valeu. Né? Valeu pra todo mundo aí. Acabou a humanidade. Acabou a humanidade. Se isso passa por DNA, o nosso DNA tá tudo fudido, destruído. A gente tá se extinguindo geneticamente. rápido em quem vive sob estresse, em quem vive com pressão constante. E isso pode ser passado para as outras gerações. Ou seja, Não, e tem também o fator relativo disso também, né? Como você percebe o estresse, né? Às vezes uma situação que é estressante para você não é para outro, porque você já passou por tanta coisa estressante dia a dia, sabe? Todo dia você passou por uma coisa estressante, chega num ponto que, tipo, sei lá, caiu uma moeda no chão, o barulho de uma moeda cair no chão é estressante pra você, tá ligado? Porque você já tá no ápice, você não aguenta mais essa porra. Então, tipo... Uau! Por exemplo, um exemplo. Você trabalha presencialmente e você tem que pegar 2 horas e meia de metrô e trem todos os dias. Meu irmão, eu já fiz essa rotina por vários anos. Agora imagina passar por isso todos os dias durante, sei lá, 15 anos. Eu não tenho isso trabalhando ainda, né? Eu não tenho idade pra isso, né? Mas imagina você passar 15 anos trabalhando todos os dias, acordando tipo 5 da manhã, pegando 2 horas e meia de metrô na escala tipo 6x1, e aí depois um dia você conseguiu 5x2, mas imagina o inferno que é a tua cabeça passar por isso todos os dias. Você pode até ter que ser acostumado com algumas coisas, mas sei lá, acontece uma violência de você ser roubado no caminho, se você é mulher ainda, alguém te encoxar, sabe, cara, puta que pariu. Puta que pariu. Você tá maluco. Eu fico doido só de imaginar passar por uma merda dessa todos os dias. E se eu fosse uma mulher ainda, meu Deus. Meu Deus.
tá ligado? E não tem pra quem você, não tem pra quem você correr, tá ligado? Não tem o que você fazer. Isso... jornada do pai e da mãe cobra no próprio corpo do filho. Então, toda Sim. vez que alguém disser que o brasileiro Agora que é você falou, preguiçoso ou improdutivo, Pois é, imagina, essa merda ainda passa geneticamente. Então se você passou por uma vida de merda, você vai passar isso, nem que seja um pouco, geneticamente pro seu filho. Meu Deus! lembra dessa engrenagem. Lembra que o país que mais trabalha é um dos que menos produz. Lembra que quem testou trabalhar menos ficou mais saudável e mais rico. E lembra que a resistência contra qualquer mudança nisso tem 119 anos e usa o mesmo argumento desde sempre. Olha só, se a PEC passar e o Brasil inteiro tiver direito a 2 dias de descanso por semana, qual vai ser a próxima desculpa para dizer que a culpa é do trabalhador? Isso é uma boa pergunta, galera. Se a PEC passar e o Brasil inteiro tiver direito a 2 dias de descanso por semana, qual vai ser a próxima desculpa para dizer que a culpa é do trabalhador? Vamos lá, a economia não cresceu. Por que o brasileiro trabalhador é o culpado da economia não crescer? Qual vai ser a próxima desculpa deles? Porque eles só vão estar preocupados se eles não estiverem lucrando. Se eles estiverem lucrando, eles vão ficar chill. Mas se eles começarem a se fuder, né? Se os negócios não começarem a ir bem, que vai ser o quê? O Brasil simplesmente não investir em infraestrutura, não investir em indústria, aí você começa a congelar tudo. Aí tudo começa a ir pra merda. Aí a taxa de juros aumenta. Aí os caras têm que começar a guardar dinheiro, porque se eles começarem a gastar o que eles têm guardado, não vale a pena, vale mais a pena eles guardarem, como tá acontecendo agora. Aí eles vão começar a botar culpa em quem? No trabalhador, né? E a gente que vai querer ir atrás de crédito para conseguir consumir, a gente vai ficar puto, né? Porque a gente não vai ter dinheiro suficiente para consumir e eles vão continuar botando tudo a culpa no nosso cu. Que coisa boa! Como eu adoro viver. A próxima desculpa para dizer que a culpa é do trabalhador. A culpa sempre vai ser nossa porque nós somos os escravos dessa merda. Os nossos reis vão estar lá chutando a nossa bunda pra gente continuar produzindo. E de novo, os nossos reis não são o Zé da padaria, não é a empresa do bairro, não é às vezes a empresa da cidade, né? A gente tá falando das empresas gigantes, grande parte das vezes multinacionais, porque os nossos reis são multinacionais. Se esse vídeo mudou a forma como você vê o assunto, manda para alguém que ainda acha que exaustão é virtude. Lembre-se que isso não é só economia, também é biologia. E até o próximo episódio de Por que caralhos o Brasil é assim? Por que caralhos? From all of us at Aerosmith to all of you out there, wherever you are. Remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night.